E se segredos espirituais cruciais estivessem escondidos de você por séculos? Textos antigos como os manuscritos do Mar Morto e os evangelhos apócrifos guardam verdades que desafiam as crenças tradicionais. Mas o que exatamente foi mantido em segredo? E por quê? Neste vídeo, vamos explorar os mistérios que envolvem os escolhidos e os ensinamentos ocultos desses textos. Prepare-se para descobrir revelações que podem transformar sua visão sobre espiritualidade. Agora, embarque nesta jornada começando com uma das maiores descobertas arqueológicas da história moderna, os manuscritos do Mar Morto. Eles contêm pistas intrigantes sobre os segredos dos escolhidos e seu papel espiritual. Descobertas históricas, uma jornada para os manuscritos do Mar Morto. Em 1947, uma simples caminhada de um jovem beduíno próximo ao Mar Morto deu início a uma das mais extraordinárias descobertas arqueológicas da história. Ao lançar uma pedra em uma caverna, ele ouviu um som oco que ressoou como um sinal de algo muito maior. Sem saber, aquele momento se tornaria o ponto de partida para a revelação dos manuscritos do Mar Morto, uma coleção de textos antigos e preciosos que datam de mais de 2000 anos. Esses manuscritos, escondidos por gerações, incluem fragmentos de quase todos os livros do Antigo Testamento, além de escritos até então desconhecidos. Mas o que mais esses textos guardam? O que eles têm a nos dizer sobre as crenças espirituais de uma comunidade que, à sua maneira, era considerada escolhida ou separada? O que as mensagens ocultas revelam sobre sua visão da vida, da morte e da espiritualidade? A descoberta dos manuscritos do Mar Morto revelou uma rica tapeçaria de crenças, práticas e rituais que, em muitos casos, desafiavam as narrativas religiosas tradicionais. Em meio a esses textos, um tema em particular se destaca: a figura messiânica. Várias passagens referem-se a uma profecia sobre um ungido que traria uma nova era de iluminação espiritual. Este conceito de um Messias, que aparece com grande destaque na tradição judaica, ganha uma nova dimensão, sugerindo que ele não apenas viria para restaurar o reino de Israel, mas também para transmitir uma sabedoria que transcende os limites da religiosidade convencional. Dentro dos textos, há também menções sobre rituais secretos e práticas espirituais reservadas a uma comunidade especial, de pessoas que seriam consideradas dignas de acessar esse conhecimento. Esse conceito de escolhidos não é apenas de um grupo seletivo, mas parece envolver aqueles que buscam uma conexão mais profunda com o divino, através de rituais e ensinamentos exclusivos. Esses manuscritos se tornam uma chave crucial para entender o papel dos escolhidos dentro da história espiritual do mundo, revelando ensinamentos que foram ocultos ou distorcidos ao longo do tempo. Essa revelação histórica, portanto, não é apenas uma janela para o passado, mas também para o futuro da nossa compreensão espiritual. O que esses textos podem nos ensinar sobre os princípios que regem a vida espiritual? E será que as verdades contidas nesses escritos ainda têm algo a dizer a nós, em um mundo moderno, que se distanciou de muitos dos mistérios antigos? Agora que exploramos os manuscritos do Mar Morto, uma das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos, é hora de avançarmos para outro conjunto de textos que alimenta ainda mais o mistério: os evangelhos apócrifos. Esses textos, frequentemente esquecidos ou deixados de lado pelas narrativas tradicionais, têm algo a revelar sobre as verdades espirituais ocultas que podem transformar nossa visão do sagrado. Evangelhos apócrifos, verdades ocultas e revelações inquietantes. Os evangelhos apócrifos são um conjunto de escritos que ficaram de fora do Novo Testamento oficial. Textos como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe e o Evangelho de Maria contêm ensinamentos que questionam e complementam as tradições aceitas pela Igreja. No Evangelho de Tomé, por exemplo, encontramos frases atribuídas a Jesus que enfatizam o autoconhecimento como o caminho para a iluminação espiritual. Quem conhecer a si mesmo conhecerá o reino. Essa é uma mensagem clara para aqueles que buscam um despertar interior, sugerindo que os escolhidos são aqueles que buscam ativamente a verdade dentro de si. O Evangelho de Maria, por sua vez,
apresenta uma perspectiva revolucionária sobre o papel das mulheres na espiritualidade. Ele descreve Maria Madalena não apenas como uma seguidora fiel, mas como uma líder espiritual e possuidora de conhecimento secreto. Poderia esse texto estar sugerindo que os escolhidos não são definidos por gênero, mas por compreensão espiritual? Esses textos levantam uma questão fundamental. O que mais poderia ter sido excluído das narrativas tradicionais para controlar quem teria acesso ao conhecimento espiritual? Agora que exploramos os evangelhos apócrifos, é hora de entender como o conceito de escolhidos pode ser aplicado hoje e o que isso significa para sua própria jornada espiritual. Quem são os escolhidos hoje? Reflexões sobre espiritualidade contemporânea. Com o avanço do tempo e das descobertas de textos antigos, o conceito de escolhidos tem evoluído de uma ideia elitista e exclusiva para uma compreensão mais aberta e inclusiva. Nos tempos antigos, ser um escolhido era visto como um privilégio raro, reservado para aqueles que possuíam conhecimento secreto ou eram parte de uma comunidade espiritual específica. No entanto, à medida que mais pessoas têm acesso a ensinamentos esotéricos e textos ocultos, a definição do que significa ser um escolhido se amplia, tornando-se mais acessível a qualquer pessoa disposta a buscar a verdade interior. Nos dias de hoje, o conceito de ser escolhido está intimamente ligado ao autoconhecimento e à busca por uma conexão direta e pessoal com o divino. A espiritualidade contemporânea não mais se baseia em dogmas rígidos ou instituições religiosas, mas em práticas como a meditação, a oração consciente e a busca por propósito de vida. Aqueles que se dedicam a essa jornada de autodescoberta, que buscam viver de maneira mais consciente e autêntica, podem ser vistos como os novos escolhidos, pois, em sua busca por verdade e iluminação, encontram uma conexão mais profunda com a espiritualidade. A meditação, por exemplo, oferece uma forma poderosa de conectar-se com o divino de maneira pessoal, sem a necessidade de intermediários. Ela é uma prática espiritual que permite aos indivíduos se reconectarem com sua essência mais profunda, acessando uma sabedoria que reside dentro de cada um de nós. Essa busca por clareza e propósito não é uma jornada fácil, mas é através dela que muitas pessoas descobrem a verdadeira liberdade espiritual. A liberdade de viver sem as limitações impostas por dogmas ou pela necessidade de aprovação externa. Além disso, a popularização de estudos sobre textos antigos, como os manuscritos do Mar Morto e os evangelhos apócrifos, tem permitido que mais pessoas busquem o conhecimento espiritual por conta própria, longe da autoridade religiosa centralizada. Ao aprender mais sobre esses textos e seus ensinamentos ocultos, as pessoas têm a oportunidade de explorar uma espiritualidade mais pessoal e desafiadora, em vez de simplesmente aceitar uma narrativa estabelecida sem questionar. No entanto, a verdadeira questão é: você está pronto para se tornar um dos escolhidos dessa nova era espiritual? Estará você disposto a desafiar as crenças tradicionais e buscar a verdade por meio do autoconhecimento e da conexão direta com o divino? O conceito de ser escolhido hoje não depende mais de uma linha de sangue ou de um privilégio dado a poucos, mas da coragem de se lançar na busca da verdade, de se desapegar de tudo o que é superficial, é assim, descobrir o que realmente importa. Essa jornada de autodescoberta, embora desafiadora, é também profundamente libertadora. Ao buscarmos a verdade dentro de nós mesmos, começamos a entender que não há um único caminho para a espiritualidade, mas muitos. E cada um de nós é capaz de trilhar seu próprio caminho para a iluminação. Agora que refletimos sobre a aplicação do conceito de escolhidos na espiritualidade contemporânea, é hora de olhar para a jornada mais ampla. Como podemos aplicar esses ensinamentos em nossa vida diária, vivendo de forma mais plena, mais conectados com nossa essência e com o divino? Uma jornada de coragem e descoberta espiritual. Ao longo dessa exploração dos textos ocultos e do conceito de escolhidos, fomos guiados por descobertas históricas, revelações espirituais e reflexões sobre como a verdade está ao alcance de todos. Dos manuscritos do Mar Morto aos evangelhos apócrifos, passamos por um caminho de insights que nos desafiam a repensar as narrativas tradicionais e a buscar uma conexão mais profunda com a espiritualidade.
No entanto, o maior desafio agora é como aplicar essas revelações em nossa própria jornada espiritual diária. O verdadeiro significado de ser escolhido nunca foi uma questão de privilégio exclusivo, mas de escolha. Todos têm o poder de se tornar escolhidos, pois o que define essa jornada espiritual é a disposição de buscar, de desafiar, de olhar para dentro e descobrir a verdade que reside em nosso ser mais profundo. Não é um título que se ganha, mas uma prática constante de coragem e autenticidade. O conceito de iluminação espiritual, como mostrado nos textos antigos, nos lembra que a verdadeira transformação vem de dentro. À medida que nos afastamos das limitações impostas por estruturas externas, temos a oportunidade de viver de acordo com nossa própria verdade e propósito. A busca por uma vida espiritual plena não é sobre seguir regras impostas ou esperar um evento externo para nossa salvação. Ela é sobre abrir os olhos para as verdades que já existem dentro de nós e agir com base nessas verdades. Ser um escolhido no contexto moderno é, portanto, um ato de coragem. Coragem para questionar as velhas narrativas. Coragem para ir além da fé cega e mergulhar em um conhecimento que exige reflexão e abertura. Requer a coragem de se permitir ser vulnerável e de se arriscar a seguir o caminho da autenticidade, mesmo quando isso nos coloca em desacordo com as normas sociais ou religiosas. Ao aplicar esses ensinamentos na vida cotidiana, é importante lembrar que a busca espiritual não é uma jornada fácil. Ela exige persistência, paciência e uma disposição para enfrentar as próprias sombras. Mas é nesse enfrentamento das nossas sombras que encontramos a maior clareza, a maior conexão com o divino. Quanto mais nos permitimos explorar nossas próprias questões internas, mais somos capazes de transcender as limitações do ego e acessar um estado de verdadeira iluminação espiritual. O verdadeiro significado de ser um escolhido não está limitado a poucos, mas acessível a todos que buscam a verdade interior e uma conexão profunda com o divino. É uma jornada de coragem, descoberta e transformação. Agora, a decisão está em suas mãos. Como você aplicará esses ensinamentos em sua própria vida? Talvez o maior segredo seja que a busca pela verdade nunca termina, e isso é o que torna a jornada tão poderosa. Se este vídeo o inspirou, compartilhe sua reflexão nos comentários. Inscreva-se no canal para mais explorações espirituais profundas e continue sua busca pela verdade conosco.